Sejam bem-vindos ao Chicane Motores. Olá a todos. Olá. Olá, Hoje está o gangue sim, completo. são os 4, tinha que vir cá. Gostaste do nosso... Gostei muito do dueto? vosso programa muito intimista. Devo dizer que reparei em alguns acústico. assim, é um unplugged dos dois. Tenho de dizer que reparei em algumas incongruências, principalmente de parte do Fábio. E tuas também, mas principalmente porque o WTCR não é um campeonato, é uma taça. Não há campeões, há vencedores da taça. E depois não deram o devido mérito ao Tom Coronel por ter partido de último. Eu dei. Não, falaste assim algo leve. Desculpa lá, assumi a culpa e disse não, assumo, levanto o braço aqui a pedir desculpa, o homem de facto, mas eu também tem um bom carro. Mas há uma na edição vou passar a não cortar aquilo que o Pedro diz de mal e vocês vão ver as barbaridades que ele diz. mas pronto, fica aqui com o WTCR e desculpa aos nossos ouvintes. Qual edição isto é em direto? É direto, é. Hugo, era direto para a sanita. Pedimos desculpa, mas realmente o Fábio não sabe o que é o WTCR e é uma taça, Fábio. É uma taça. E... Não é um campeonato. Ora, obrigada e voltamos para a semana. Pão. Eu tive a aguentar-me esta semana toda Só para lhe dizer isto. Muito bem. Que eu vi e disse isto vai abrir um precedente grave, porque isto agora vamos andar todos atrás do erro. Está a ser produtivo. É por isso que eu agora não tenho visto nada, que é para não cometer erros. Não sei de nada. Pois. Queres falar sobre o Open? Não vi. Nem sei. Então o que é que temos hoje? Ora, hoje então temos o... MotoGP? Começamos pelo MotoGP. A Bruna parece que viu outra vez. Não, mas... Mas estás a par das exatamente, estou um bocadinho por dentro. Eu até gosto daquilo. Qualquer dia passa a Bruna para ir para este lado e eu fico daquele lado. Não sei o que é que será pior. Não sei. Depois passamos para os rallies com o Moto. O Pedro já aqui dá pouco jeito, imagina aí na mesa de som. Abordamos também o WTCR na sua visita a Zandvoort antes de Vila Taça. Antes de Nürburgring e depois de Vila Real. Estás a ver, já ia cometer uma garrafa. Nürburgring. Nosso live e depois mini Para nosso não live. ser só eu e também, não é? depois terminamos com a nossa abordagem à velocidade nacional, que esteve em Braga, onde temos algumas coisas para falar e depois temos alguns destaques nossos. Ora, vamos então começar com o MotoGP. Foi mais uma prestação imperial de Marc Marquez. O piloto espanhol teve de lutar com Jack Miller no início da prova, mas gradualmente foi subindo o ritmo e deixando a concorrência para trás. O piloto da Honda voltou a ser o melhor em pista, desta vez em Le Mans, e venceu a 5ª prova do Mundial de MotoGP. Marquez conquistou a pole e controlou a corrida, tendo no pódio a companhia de André Dovizioso e Danilo Petrucci. Miguel Oliveira, o nosso português, marcou mais um ponto, tendo terminado na 15ª posição. Por penalização. Sim. Parece que sim. Bruna, continua. Diz viram? Lá. Eu gostei, foi da cara de surpreendido do Fábio, como quem diz. Foi? Um bocado. Foi? Não, Foi. Pronto, não tenho mais nada a dizer. Tem porque é que foi penalização? Pá, segue. Então. Cortou demasiado numa curva mexicana. Pois eu também acho que sim. Eu gosto mas não tenho certeza. Eu gosto do termo utilizado aqui num desportivo que não é chicane. Então, deve ter alguma coisa contra nós. Gincana? Sim, é o Miguel Oliveira andar a fazer agora gincanas. Em vez de andar no MotoGP, anda a fazer gincana. Ninguém gosta de chicane. Ninguém gosta de chicane. Evito não fazer publicidade a tudo que custa. Meu Deus. Mas pronto, foi um fim de semana outra vez a Marc Marquez. Incrível O homem. A corrida começou até de forma interessante. 2-3 voltas e Jack Miller a dar uma resposta muito boa na altura em que o Marc Marquez está mais suscetível a ataques, que é no início da prova, mas depois quando o homem começa a apanhar o ritmo é impressionante. Até porque eles os dois, o Miller e o... Qual era o terceiro que estava com ele? Na altura era o Dovizioso já. Começaram ali os dois ali em luta e eu por acaso comentei isto em off por casa. Se vocês continuam com isso, o gajo vai embora. E ele foi embora. Incrível. E depois tu vais ver os tempos que ele faz. Aquilo é impressionante. 1.32, sempre ali. Quase à mesma décima. Ele é regular, mas é um regular por cima. Sim. É sempre rápido, incrível. É impressionante. Dovizioso esteve bem. Dentro daquilo que era possível, teve bem. Daniel Petrucci depois foi buscar ali o Rossi.
Creio que Sim. foi assim que E uma luta também gira. O Jack Miller depois quedou-se um pouquinho, já na parte final do meio para trás, acho que os pneus também ficaram um pouquinho desgastados. pagou caro ali aquela primeira ponta muito... Aquela primeira metade da corrida foi muito forte, agressiva. Mas deu grandes imagens, boas manobras. Foi realmente gosto muito dele, Jack Miller, e um piloto visualmente vistoso em termos de condução. Jack Miller? Sim. Anima aquilo. É um bocado maluco. Mas é bom, para aquela modalidade fica fixe. Se fosse demasiado... Tinhas o Dani Pedrosa, por exemplo, que era um piloto bom, mas em termos visuais de condução e de batalhas... O Dani Pedrosa era um bom segundo piloto. Exatamente. Agora o Jack Miller não tem nada a perder e arrisca. Eu tenho algumas questões com o Jack Miller desde o Moto3. Eu sei. Também. Aliás, Miguel Oliveira também tem questões com ele. Sim. mas eu sempre gostei muito, sempre gostei bastante do Jack Miller. Acho que fez uma subida muito abrupta no MotoGP. E agora, também concordo contigo e agora, na altura. E pagou um bocadinho por isso. Mas ele agora está muito bem. Sim, e acho que está a cimentar. E assim, vamos lá ver. Embora o Marques ainda seja novo, ainda tem muitos anos de MotoGP, mas há pilotos ali que já estão, especialmente o Rossi, mas há outros pilotos que vão começando a sair e tem que surgir novas caras. Não falta estrelas. Não falta qualidade. O Quartararo fez uma grande corrida, apesar do erro inicial em que perde muitas posições. Até o Petrucci está um bocadinho melhor esta época. Também não é por acaso que surge na e o Paulo Espargaró, que faz 6º lugar pela KTM, melhor resultado da KTM este ano e melhor corrida. Se bem que também acabaram poucos, não é? Diz? Também acabaram poucos. Está bem, mas 6º lugar. Sim. O 6º lugar é de valor, tendo em conta as prestações que temos visto da KTM ultimamente. O nosso Miguel Oliveira faz 15º. Tecnicamente faz 14º. Faz 14º, ficava à frente do Aficiarino, não é? Mas pronto. Mas não me é a primeira corrida que termina atrás do Aficiarino, com o colega de equipa, na Tech 3. E fim de semana também muito mal para Johan Mir, cai 4 vezes, creio eu. Um fim de semana para esquecer. O lado 2 foi o Abraham, penso eu, e outro que caíram logo foi o Mir. Foi o Mir, exatamente. E ele já tinha caído. Depois foram correr para as boxes, nos treinos, caiu no warm-up também. Foi realmente um fim de semana em que ele mostrou queda para a corrida. Sim. Mostrou queda para aquilo. Portanto, só mesmo se calhar dar aqui um lamiré de como está o campeonato nesta altura. Sem surpresa nenhuma. Sem surpresa nenhuma, Marc Marquez lidera. Lidera e tem o Dovizioso. Tu achas que o Marques é dominante, Fábio? É, claramente. Marc Marquez lidera e domina com 95 pontos, seguido de André Dovizioso com 87. Alex Rins fecha o top 3 com 75 pontos. O nosso Miguel Oliveira 18º com 8 pontos. Muito bem. Foi um fim de semana difícil para o Miguel. Não conseguiu sobressair. Não. Foi ali... Mesmo com essa penalização, podia e devia ter ficado à frente do colega. Sim. Melhores dias virão. Pronto. Sim. É a vida. Ora é a vida. Carlos, agora és tu, não é? Sou eu. Chega sempre uma parte do programa em que tenho que te dar a palavra. É verdade. E tens que Triste falar momento sobre para este programa. Sobre o que se passou nesta semana. É este momento em que o nível baixa de uma forma... E o volume também. E o volume. Podem não me deixam, senão eu baixava literalmente o volume do microfone. Temos rallies neste fim de semana. O europeu de rally está de volta, o rally Liepeja, na Letónia. Temos portugueses presentes, o Pedro Antunes, numa ótima notícia para os rallies portugueses. O Pedro Antunes foi convidado pela M-Sport polaca para conduzir um dos novos Fiesta R2. Isto em conformidade com a equipa dele, porque ele corre com um 208 R2, mas chegaram ali a um acordo e exclusivamente nesta prova, para já pelo menos, o Pedro vai pilotar o novo Ford Fiesta R2. Uma notícia excelente para um piloto que cada vez que corre muito bem. Já tem um pódio este ano no Europeu Júnior. E desta forma assim pode continuar a sonhar em almejar um bom lugar na classificação final nesta temporada, e é uma jovem promessa que nós, aliás, ainda hoje falei com o Fábio
Numa sessão numa sessão intimista. exatamente acústica. Vocês gostaram? Ora, eu acho que eles estão a fazer outro programa. E possivelmente. Se calhar. Cana 2. Não digo nada. Pão, pão, pão. Viste? Olha ele a copiar-te o som e É tudo. verdade. Plágios. Aliás, comentei com ele que o Pedro poderá ser até possivelmente Pensei com que um éramos potencial um todo. melhor do que o Diogo Gago. E eu também comentei, somos um todo. A Bruna está com os não sei porquê. Somos um todo quando estamos todos. O que é raro. Tal. Pega, parece calada. Então, mas o Pedro Antunes e quê? Acaba lá o teu raciocínio? Desculpa. O Pedro tem um potencial gigantesco. Quando nós falávamos do Diogo Gago, que também andou por estas andanças e por este capítulo, E que agora está um bocado perdido. e que agora está completamente parado, infelizmente. Eu pessoalmente dava um R5 para os dois, um assim para cada um, e a coisa ficava composta. Mas o Pedro está a mostrar um nível muito, muito alto também. E poderá ter aqui um nome a ter em conta para o nosso futuro, se bem que nós já dissemos isto de tantos e outros pilotos, e depois aquilo não vai dar em nada. Achas que tem... Não quero estar aqui a criar. Sim, mas criando aqui fazendo alguma futurologia, achas que tem lugar, por exemplo, num ERC, num RC? É assim, ele qualidade tem, potencial tem. Quando olho aqui para a lista dos inscritos do ERC e vejo aqui pela terceira vez o Paulo Nobre, opa, eu fico chateado. O brasileiro. Pois claro que fico chateado, Pedro. O homem faz tudo, faz o WRC, faz o ERC. É o que dá a ser nobre. Eu fico chateado. Olha, e olho para esta lista e vejo aqui o Chris Ingram e vejo aqui o Marjan Grable, dois homens que correm contra o Diogo Gago nos Júniors há 2 anos. Sim. E que levavam na pá. E se fossem de R2, levavam na pá também do meu Pedro. Certinho. Agora, se ele tem qualidade, se ele tem potencial, tem ali outros. Não tem dinheiro. Pois, bom, mas para já está aqui esta notícia boa. Sim. Um convite de uma estrutura muito boa. M-Sport é um nome que fica e que marca. Por isso vamos estar atentos a esta prestação. Sejam bastante melhores do que no Mundial. Não sejas assim, que eles já têm estado muito mal para aquilo que se pensou. Por isso, atentos neste fim de semana, a partir do dia 24 até ao 26, o Rally da Letónia. Não estás? Não. Vais estar lá? Não. Na Letónia? Mas estou perto. Como quem diz, estou mais para a perto do Lituânia? que se estivesse cá. Não, vai ali a Bragança. Está mais perto um bocadinho. Estou na Suíça. Ok. Isto é uma maneira simpática dele dizer que para a semana não vem. Não, mas vem, eu chego na segunda-feira à noite. Ok. Tem que trazer chocolates. Que alguém não trouxe outra vez. Não posso, só tenho uma mala pequenina. Continua a conversa. Até porque temos pouco tempo e temos que avançar. Tivemos rallies dos campeonatos regionais no Sul, Vitória de novo, regresso às vitórias do histórico Fernando Pérez, vence ao volante do Evo 9 com uma vantagem confortável de 1 minuto e 20 sobre Márcio Marreiros em Evo 9 também, e no Carisma GT Evo 6 Ricardo Filipe é o terceiro classificado no Rally de Alcotim. Mais a norte, o Rally Regional Norte, Monte Longo, um rally com uma lista de participantes diminuta, até porque houve um protesto dos pilotos do Regional Norte, o que levou a que pouca gente pontuável para o Regional Norte tivesse presente, uma lista bastante curtinha, em sinal de protesto pelos preços excessivos deste rally especificamente, porque subiu de um rally para outro, subiram os preços, penso que foi assim mais ou menos a história. Mas a organização também já disse que era impossível praticar os preços que os pilotos pediam. Sim, isto é o pau 2 vezes. É o nosso grande problema, meus amigos, é sempre o dinheiro. Olha, na frente, isto vou só falar geral, porque isto depois tem várias tabelas. Digamos que houve 3 vencedores à geral, houve do geral, houve do Regional Norte, e há outra classificação para os só para as viaturas que não têm homologação, tipo para correr no Nacional, no CPR, digamos assim. E aí, pronto, ou seja, geral, vitória para Vítor Pascoal no espetacular 991 GT3 Cup, 37 segundos de vantagem sobre Paulo Antunes, conduzir muito bem o Peugeot 208 R2, o piloto da casa, navegado por uma menina, pela Natasha Antunes.
Na terceira posição e a fechar o pódio ficou o José Paula ao volante de um Peugeot 208 T16 R5. Aqui o destaque vai para o nosso Hugo Araújo, que faz O nosso ouvinte. estreia, o nosso único Olá, Hugo. ouvinte. Olá, Hugo. Grande prova, ao volante de um Fiat Punto HGT. Acaba por ser 7º lugar na geral. Subiu dois lugares já na última PEC, porque houve 2 que arriaram o burro. E o Hugo faz uma prova muito boa. Eu, por acaso, tive o privilégio de ir acompanhando mais ou menos, segui mesmo a prova toda e fui falando com ele ao longo do dia. Trocamos assim umas mensagens a perguntar se estava a correr bem, e ele basicamente estava a adorar, estava em êxtase, adorou mesmo. Disse-me: Carlos, isto é viciante, é qualquer coisa. Mas estava com o carro cheio de problemas, estava com problemas na caixa, estava com problemas na direção, e ele, quando faltavam dois troços, mandou uma mensagem e disse assim: opá, isto duvido que chegue ao fim, que o carro está preso. O termo foi, o carro está preso por arames, o termo foi este, e eu disse ao meu: aguenta lá isso, faltam 18 km, meu, vai devagarinho. E ele de facto foi devagarinho, que já nem terceira metia, o carro já não tinha terceira, então ele saltava de segunda para quarta e quarta para segunda, e era isto. Mas está mesmo parabéns, faz uma boa prova com um carro limitado, difícil também era fazer melhor, mas fica este registro aqui do nosso único ouvinte estreante nos rallies. Parabéns, Ju. Parabéns. Parabéns estava aqui distraído porque estava a pensar no WRC. Pronto, meus amigos, da minha parte está feito. Não queres falar do Loeb no WRC? É verdade, falta falar disso. Sobre o Rally Portugal. Exatamente, sobre o Rally Portugal, falamos para a semana, assim, uma divisão geral. Notícia do dia de ontem: Sebastian Loeb está presente no Rally de Portugal. A Hyundai deixou de fora o Andreas Mikkelsen, que estava isto é aquele chamado empurrãozinho. Oh, amigo, vai lá a tua vida. É como o Abel. A Hyundai está mortinha para se vai embora. A Hyundai está mortinha para mandar o Mikkelsen à vidinha dele, e eu acho que ele vai à vidinha dele no final do ano. E Hyundai na próxima temporada vai ser a equipa que mais vai mexer no line-up, escrevam isso, porque duvido que o Sordo fique. O Mikkelsen está completamente fora e arredado. Loeb é isto que a gente sabe, é um piloto part-time, duvido que ele queira fazer full-times depois de velho. Portanto, boas notícias para nós, que vamos ter o Loeb, más notícias para o Mikkelsen, que vai ter que começar a olhar para a vida dele já na próxima temporada, e se calhar nesta também. Mais um que vai fazer WRC 2 Pro. na luta com o Ostberg. E novidade também na M-Sport, já não é novidade, mas agora a confirmação, a presença de Gus Greensmith, o piloto que por norma corre no WRC 2 ou 2 Pro, vai estrear-se ao volante de um WRC da M-Sport, que vem com 3 carros, um piloto jovem. Atenção, o rapaz tem jeito para aquilo. Tudo em Portugal. E uma nota para a polémica dos 2 troços cancelados em Gaia. Agora foi a troca de galhardetes entre o ACP e a Câmara da Gaia. A Câmara da Gaia diz que, portuguesa. Exatamente, a Câmara da Gaia diz que não houve dinheiro e eles não se quiseram comprometer, enquanto o ACP diz que a Câmara da Gaia rejeitou fazer por questões internas. Basicamente o ACP chutou aquilo para canto. A Câmara da Gaia deu uma justificação, válida ou não, não sei, mas deu. O ACP diz que a Câmara da Gaia rejeitou por questões internas. Diz Pedro. Eu pelo que soube, assim por um que importa as travessas. Não sei o que é uma questão interna, mas eu não acho. Pode ser dinheiro. Eu depois explico, mas acho que ambos os lados têm razão nas acusações que fazem. Pronto, ok. Acho que alguém falhou com o dinheiro à Câmara de Gaia. Foi. E dentro da Câmara de Gaia a Super Especial não estavam todos de acordo. E principalmente as pessoas que lá moram. Olha, pronto, exato, Pedro, mas deixa-me só dizer aqui duas notazinhas. Pessoas que lá moram e que têm algum... Perfeitamente, aí concordo e acho muito bem. Primeira culpa, ou alguns culpados, Turismo Portugal. Aquilo que é bom está lá abaixo, cá acima não há nada. Mas a verdade é que o WTCC, quando era no Porto, foi um sucesso, independentemente do espetáculo de provas, tudo isso, muita gente. O WTCC em Vila Real foi um sucesso, e é um sucesso agora com a taça do WTCC, do WTCR. Rallies no Norte são sucesso,
mas vai-se fazer um autódromo lá abaixo no Algarve, e o Turismo de Portugal investe, faz-se provas lá abaixo, fez-se o rally, ou seja, aquilo que é lá de baixo, o Turismo de Portugal investe, aquilo que é no norte, o Turismo de Portugal salta fora. Pronto. Para mim, o primeiro culpado são eles, mas não é só deste caso, é no âmbito geral. O segundo culpado é tanto a Câmara de Gaia como o ACP. Não estamos em ano de andar aqui a brincar aos rallies. É certo e sabido, há muito tempo, que há um rally deste continente que salta fora. Foi exatamente a mesma coisa. Bem, isto não é um grande cartão de visita, não é uma grande amostra. Foi o que eu disse à pessoa que me contou. Andar aqui a brincar ou fazer de conta que vamos fazer e depois já não vamos fazer. Não, se querem fazer, façam. Mas se não querem, digam logo mais cedo. De certeza que havia mais gente, mais cidades que, olha, eu lembro-me aqui de uma cidade pertinho de nós, aqui de um parque de estacionamento que fica mesmo aqui atrás de nós, que dava uma ótima super especial. Assim, de repente, Teatro Vila Real, o Paddock aqui, não sei. Agora brincar com isto não me parece assim uma grande solução. Principalmente nesta fase. Exato. Sabes que o problema também depois são os anos em que, determinados anos em que os eventos são Pois. Faltam 3. Se fosse daqui a 3 anos já dava dinheiro. Mas seguimos então. Adiante. Ora, vamos seguindo. Vamos passar então para o WTCR. Na Taça do Mundo de Turismos, a Lynk & Co esteve mais forte e venceu 2 das 3 corridas. Ted Bjork foi o piloto em destaque, conquistando a pole para a corrida 1, que venceu, tendo também celebrado a vitória na corrida 3, embora com alguns contornos polémicos. Na corrida 2 foi Esteban Guerrieri a vencer. Para Tiago Monteiro foi mais um fim de semana longe dos pontos. A prestação dos carros da KCMG tem estado longe do desejado e a luta pelo título é agora uma miragem para o português. Isto é impecável, porque hoje estava a ver as corridas e só pensava assim, o BOP normalmente é para nivelar. O problema é que quando nivelamos tanto, sabes, o nível tem aquela bolhinha, não é? Nivelamos tanto que a bolha acaba por estar numa das pontas, ou então nivelamos muito e acaba por estar na outra ponta. Se a semana passada foi muito bom também para a Honda, neste caso da Muniz. Foi mais para a Honda, mas a Hyundai pareceu estar mais forte. Para este fim de semana foi a Lynk & Co que pareceu mais... Quem não chora não mama. Exatamente. É assim. Aliás, quando ia para a praia, quando era puto, havia os senhores que andavam a dar as batatas fritas, a vender as batatas fritas, e os gelados, e eles tinham um slogan muito, muito apelativo, que era chora, chora que a mamá dá. E nesse caso os chinesinhos tanto choraram que a mamá deu. Os destaques do Pedro é muito mais sumo isto. Muito bom. Tanto choraram que realmente a mamá deu e comeram umas batatas e os gelados, não sei. Temos que ver que a Lynk & Co na semana passada esteve muito mal. Estiveram abaixo do espectáculo. O que eu estou a dizer é que nem 8 nem 80. E o problema é que o BOP foi revertido. Porque houve polémica no paddock do WTCR e as equipas, depois de verem o arraial que levaram dos chineses, chegaram ao pé dos senhores que mandavam e disseram: meus amigos, isto aqui do BOP ou vai mudar ou nós não corremos. As corridas, aliás, estiveram em risco de se fazer com menos 16 carros na grelha. O que aconteceu foi que depois o BOP foi revertido para os valores da semana anterior e mesmo assim Lynk & Co dominou. Mas nós temos que ver que isto de mudar o BOP de um fim de semana para o outro não é muito fiável, porque as pistas são diferentes e nós vimos, por exemplo, mesmo com um BOP se calhar um bocadinho melhor na semana passada em Slovakia Ring, os Lynk & Co não estariam na mesma, possivelmente na frente, poderiam andar a lutar ali pelo 5º, 6º lugar, daria mais pontos do que fizeram, como é óbvio, mas em Zandvoort está numa pista diferente e mas realmente eles isso é um risco do BOP, é inevitável. Mas não se pode andar aqui a brincar de uma semana para a outra. Não, o BOP foi mesmo feito para ser alterado de corrida a corrida. Mas as regras foram feitas então, assim. Tens um carro que à partida em reta, em velocidade de ponta, não é tão forte como, por exemplo, é um Cupra ou é mesmo até os Alfa ou um Audi.
o Honda. É normal que depois, porque foi um carro pensado nisso, em curvas, principalmente média velocidade, é um carro que dá-se melhor. Ora bem, nós na Solobaquering era uma pista completamente diferente de Zandvoort. Zandvoort tem muitas curvas, uma pista muito clássica, e é normal que a Lincoln Co aqui desse um bocadinho mais do que deu na Eslováquia. E tu puxas, e se puxares muito o tapete para cobrir os pés de alguém, vai haver alguém que vai ficar-se tapado. Sim, mas no ano passado aconteceu exatamente o mesmo com a Hyundai. Chegaram a Zandvoort, levantaram o pé e fizeram o festival que fizeram, e depois no fim de semana seguinte o Bob foi revertido, então eles voltaram para a frente. Isso, infelizmente, é o jogo do rato e do gato que se forma quando há competições deste género. É um pouco assim, é quase inevitável, percebes? Mais ainda quando temos uma Lincoln Co que investiu tanto. Pois, mas é assim, mas desculpa lá, mas isto é uma competição e isto não é para pagar investimentos. Estás a perceber o que eu te quero dizer? Tem que ser o mais limpo possível. E já aconteceu isso com a Citroën, que foi um investimento brutal, realmente tinham o melhor carro do grid. Acabou. Estou aqui, eles fizeram um investimento brutal, mas não é o melhor carro do grid. Ponto final. Não é se calhar porque o Bob tem conseguido mitigar um pouco isso. Mas o Bob serve para isso. Lá está, então tem estado a fazer o trabalho. Mas o que eu estou a dizer é que não pode ser tão à descarada depois de darem-lhe algumas pérolas para eles ficarem contentes. Percebes? Como por exemplo acontece com a Cupra. E a Cupra chega ao pódio, e já a semana passada o Tom Coronel fez uma como eu disse, e fez uma corrida espetacular, saiu do último e acabou nos pontos. Acabou em décimo, porque a Cupra realmente, o Opel ali é facilitador para aquele. Não é facilitador, o carro tem menos potencial que os outros, é puxado um bocadinho para cima, faz sentido. Faz sentido, e depois tu chegas e tens um carro que possivelmente em reta tem a melhor velocidade, que é o Alfa Romeo, e que sofre muito pouco com o Bob. Numa pista em que à partida já sabe que ele vai ser rápido, porque é uma pista que vai exigir muito da velocidade de ponta. Mas depois tens a parte sinuosa em que eles... Mas depois chegas a Zandvoort e viste onde é que eles andaram. Estás a perceber? Ou seja, já existe a própria competição ao mudar de pistas diferentes, com a sua técnica, vai exigir coisas diferentes, e uns carros vão conseguir, e aí depois é que entram os pilotos, uns vão conseguir estar um bocadinho mais à frente e outros não. O Bob, neste momento, para mim, no WTCR, acho que é como eu te disse, estão a puxar um bocadinho o tapete de um lado, descobrem os pés a um para cobrir ao outro, mas depois fazem exatamente a mesma coisa. E vamos andar aqui até chegarmos ao final do campeonato, em que isto vai estar meio baralhado, como o ano passado, e vamos ter 6 pilotos a lutar pelo primeiro lugar. Quando a partir já sabemos que aquilo vai cair para um ou para o outro. A Honda, através do Girolami e do Guerrieri, que notou-se que o Guerrieri é um bocadinho mais refinado, e viu-se agora em Zandvoort é mais piloto que o Girolami conseguiu um bocadinho mais, mas a Honda é a única que consegue estar um bocadinho em todas as pistas à mais frente. ou menos equilibrado, mais ou menos à frente. A Honda, Muniz. A Muniz. A KCMG está complicado. Os problemas de afinação tremendos, uma coisa fora de normal, que eu disse ao Fábio, porque assim, inexplicável. Não é inexperiência, não me cheira a inexperiência, porque os mecânicos e engenheiros são pessoas que já estão lá há algum tempo. Não sei como 3 fins de semana seguintes. Mas quando o trabalho é mal feito, eu acho que logo à partida, eles já deviam saber que ia correr um bocadinho mal. Pá, não sei, parece-me. Mas estamos a ficar aqui num tom um bocado alterado e não vale a pena. Não. Fábio, podes continuar. Em relação ao WTCR, só referir que o Tiago Monteiro, a nível de luta pelo título, está entregue. Não vale a pena estarmos aqui com mais invenções, porque a Esteban Guerrieri tem 151 pontos, o Tiago Monteiro tem 20 pontos. Mas eu acho que também o campeonato acho que nunca foi... Mas esperava-se um bocadinho mais, e até basta ver que temos o Guerrieri em Honda em primeiro lugar, temos o Girolami em terceiro. Por isso, e o melhor que saltou agora para segundo. Para segundo, tem 140 pontos, o Girolami tem 127, o Michelis tem 125, e o destaque do piloto tem estado em destaque neste início de campeonato, o Mikel Ascona,
com 118 pontos, excelente prestação do espanhol. Coronel, como é que vai? Colocaste? Só para ver os cortes. 21º, com 23 pontos. Okay. Tem mais 3 pontos. Tem mais 3 pontos. Nada especial, portanto. Destaque também para os Volkswagen que deram nas vistas. Finalmente. Também. Mas não através daqueles que nós pensávamos que iria dar nas vistas primeiro, que era o Robaf. Sim, foi Johan Kristoffersen e Benjamin Leuster. Andaram dos dois muito bem. Andy Priot continua também muito mal, outro grande piloto e com um carro pelos vistos que é bom e que mas o Farfus também tem 35 pontos, o Farfus voltou a ter problemas no carro, mesmo o Nick Katzberg, que é 11º com 74 pontos, começa a mostrar um bocadinho mais. Ele diz que depois há 2 corridas atrás que finalmente conseguiu encontrar o feeling certo no carro, mas mesmo assim continua atrás. E queria também só destacar a borrada completa que aconteceu na Lincoln Co na corrida 3, aquilo nem numa andota mal contada se arranjava aquilo. O que aconteceu foi que o Ted Bjork no arranque fica em primeiro lugar, a história estava contada, o homem ia ficar na frente e claramente o Arlache não tinha andamento para passar. A equipa pede ao Bjork para deixar passar o Arlache e depois, passado 2 ou 3 voltas, troca lá isso outra vez. Porquê? O que é que se passou ali? Quem é que... O quê? Não, a primeira troca é inexplicável. Porque é que eles trocam? Exato. Mas que amu ali? Do piloto. Não, que piloto? Do Arlache. Não tem que amuar, perdeu a posição, acabou, ardeu. Mas isto é a chamada tática da Ferrari. Foi, não. Só para confundir. A malta da Ferrari olhou para aquilo e pensou: então não estamos mal. Estás a ver? Isto afinal até na próxima corrida vai ser Espera assim. aí que os chineses também fazem isso. Isto afinal é moda. Não. E logo a seguir o Trump ligou e disse: isto não pode acontecer mais. Hello, bacanos! E foi realmente muito mau o que aconteceu. E de uma equipa como a Sayan, mau e estranho, não espera aquilo. Não, é inexplicável. Coisa fuleira. Porque o Arlache larga, atira-se contra a porta do Bjork. Completamente. O Bjork é calmíssimo. Pronto, ok, passei, agora vou ficar aqui na frente. Vá, troca lá isso. O homem troca aquilo e depois, claro, está com mais andamento, está a ser empatado, sai-me da frente. E a equipa vai obrigada a torcer a orelha. Vai lá para a frente então. E o rapaz depois queixou-se e que era sempre a mesma coisa, e palavras com F e com C, e depois admitiu que realmente a equipa tinha razão. Enfim. Vamos seguir, vamos para a velocidade nacional, não é? Vai ser o Pedro que vai comentar. Já vamos aí. Primeiro, vais abandonar. Braga recebeu a segunda jornada dos nacionais de velocidade. Os clássicos, Legends e Open de velocidade animaram um fim de semana no circuito Vasco Sameiro, que contou com muito público. Foram 71 carros e mais de 90 pilotos em pista no último ensaio antes da prova mais desejada de todas, que é Vila Real. Então, Pedro. Estavas distraído, Pedro. Estava a olhar para a coleção de garrafas que nós temos aqui no FM. Aqui no estúdio ao lado. Garrafas de água. Braga, Fábio, então. Foi giro. Tivemos boas corridas. Vamos só muita gente, uma nota positiva. Sim, muita gente em pista. Bancadas em pista não, nas bancadas. Em pista não dava muito jeito. Em pista também. Vamos só passar assim muito. Quem é que acham? Vocês acham que estava mais gente de fora ou dentro de pista? Não, fora, claramente. Fora. Muita gente. Por acaso estava com dentro de pista no máximo eram 91 pilotos, por isso fora havia mais de 91 pessoas. Claramente. Foram 70 carros. 71. Desculpa. Vamos passar então para os resultados. Na primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300, João Macedo Silva foi o vencedor, seguido de Rui Costa e Rui Alves. Na categoria 1300 foi um senhor chamado Bruno Pires a vencer, com um Datsun 1200. Na corrida 2, João Macedo Silva voltou a vencer, seguido de Rui Costa e Rui Azevedo. E Bruno Pires também repetiu o triunfo na categoria 1300. Nos Legends, Vasco Barros teve uma dobradinha, venceu as 2 corridas, seguido de Luís Barros e da dupla Manuel Pedro Fernandes e Hugo Mestre. Na corrida 2 foi Vasco Barros outra vez a vencer, a dupla Manuel Fernandes, Hugo Mestre ficou em segundo da geral e Fernando Cabral ficou em terceiro também da geral. Isto só para falar em resultados da geral. No Open de velocidade tivemos honras repartidas. Miguel Lobo venceu a primeira corrida sprint, seguido de Nuno Batista e Francisco Mora. Na corrida 2 foi José Correia a capitalizar a pole position, seguido de Miguel Lobo e Nuno Batista.
Na corrida 3 de Endurance foi Nuno Batista a vencer, seguido de Miguel Lobo e Francisco Moura, ou seja, tivemos aqui Nuno Batista, Miguel Lobo e Francisco Moura sempre pelos lados da frente. O José Correia na corrida 2 esteve melhor, mas depois teve alguns problemas no carro e foi obrigado a desistir. Mais uma vez, boas corridas, muitos vencedores à categoria. E agora faltam as categorias, não vais falar nas categorias? Não vou falar das categorias, as tabelas estão na FPAC, ainda não estão atualizadas, mas estão os resultados estão nas redes sociais e nos sites, por isso passem lá, dão uma vista de olhos, mas foram... Pensei que essa era a tua função. Não é a minha função, claramente não. Ok. Não, nota-se... Não vamos falar de polémica, não? Não há Ia deixar isso para o fim, ok. mas pronto. Não há polémicas. Não mas qual é a polémica? Houve um acidente. Não, só um? Com a Gabi a ser albarroada. Já tens assim tanta confiança. Opa, o pessoal punha lá a Gabi, eu tomei-lhe a nota e... Mas eu acho que, acho que é mais nas redes sociais que o pessoal se enerva um bocadinho. Assim, vocês viram? Sim. O que é que vocês acham? Pá, o incidente, vamos pôr aqui os nomes, o Daniel Teixeira. Há um incidente com o Daniel Gabriela Teixeira e com a Gabriela Correia. Aparece uma foto nas redes sociais do José Correia e depois da Gabriela Correia, em que se vê uma imagem do Daniel Teixeira a dar uma traseirada valente no carro da moça. Fica no ar a ideia que a culpa poderá ser Daniel Teixeira, mas depois vê-se no vídeo que afinal não foi bem assim. Daniel Teixeira realmente trava tarde para a curva 1, a Gabriela está por fora, mas dá um toque no Golf que vai à frente. Depois o toque torna-se inevitável ali naquela zona. Sinceramente, para mim foi um incidente de corrida que não dava aso a metade do falatório que depois houve nas redes sociais. Entretanto, por aquilo que tivemos a ver, as imagens quase foram... tudo o que dá falatório nas redes sociais não eliminadas. Não tem substância para dar aso. Portanto, foi feio. Enquanto durou, ainda bem que durou pouco, mas enquanto durou foi feio, porque criam-se não são campeonatos, no fundo são corridas, que depois há vencedores à classe, mas cria-se com um bom ambiente. Claramente, já reparamos que não é campeonato. Mas é como o WTCR. Sim. É uma taça. Mas mesmo assim... Aqui são várias. Deu-se aso ao falatório à boa maneira portuguesa, que já é também um costume. Por isso, mas sem necessidade. Sem necessidade nenhuma. Não havia necessidade. E sim de corrida. Normal e muito, muito normal naquela curva. Sim. Porque é uma curva que... Curva 1, não é? Curva 1. Mesmo a própria trajetória é mesmo propício a isso. Se forem dois lado a lado, a curva fecha, acabou, só cabe um. E não passam os dois. Exato. Alguém ficou, pronto. Não acho que... Não houve ali maldade, não houve ali... Felizmente as pessoas perceberam, e tiraram as publicações. Acho que é possível a azia que possa ter havido. Acabou e ainda bem, porque são coisas que acontecem nas corridas. Não vale a pena estar a esticar mais o assunto, mas enquanto durou foi pena, porque o campeonato, aliás a competição não se quer que seja assim. Escrito, que é para o Fábio não se esquecer, vou começar por uma folha. E agora vamos então a falar sobre... Vamos falar de um dos momentos do fim de semana, um momento marcante do fim de semana. Com Billy Monga. Uhum. Vamos então falar de Billy Monga. O jovem foi notícia em 2017 pelos piores motivos. O jovem britânico sofreu um horrível acidente que obrigou à amputação de ambas as pernas. No último fim de semana, Monga venceu o GP de Pau, a sua primeira vitória nos monolugares, e provou que impossível é uma palavra difícil de encontrar no seu dicionário. Billy Monga era de facto um exemplo de determinação e superação, um jovem que tem 17, 18 anos. Ele quando teve o acidente tinha 16. Tem 18 anos e que já passou por muito. O acidente foi horrível. As imagens do acidente são arrepiantes. E tens um miúdo de 16 anos que acorda no dia a seguir sem as pernas, deve ser um pesadelo, mas ele não esmoreceu, foi à luta, recuperou num ano. Ele, passado um ano do acidente, estava a fazer um pódio na F4 e este ano consegue uma vitória espetacular em Pau, em condições difíceis. A pista estava molhada, a equipa teve a opção correta a nível de pneus e foi uma vitória merecida. Por isso só temos a dar os parabéns ao Monga
e olhar para ele como um exemplo para o nosso dia-a-dia, porque de facto é um jovem com uma determinação muito grande. Como o exemplo a seguir. Sim, que já falaremos. Só passar rapidamente pela vergonha do fim de semana. Ora então, a vergonha do fim de semana é a eliminação de Fernando Alonso. Acabou em desgraça a segunda tentativa de conquistar a Indy 500. Pensei que tinha a ver com a Eurovisão. Não. Olha, nem vi. O piloto da McLaren não conseguiu qualificar-se para a prova numa das eliminações mais humilhantes. Foi da eliminação, foi muito profunda. Numa das eliminações mais humilhantes da história da Indy. A relação de Alonso com a McLaren fica assim em risco depois de mais um episódio pouco dignificante. Se perderem... Fica em risco ou acaba mesmo já? Ainda não é oficial que acabe, mas se perderem 5 minutos a perceber o que é que aconteceu durante a preparação desta prova, vão perceber que realmente foi vergonhoso. É uma estrutura como a McLaren e com o nome McLaren existe muito mais. Bruce McLaren estará a dar cambalhotas na campa, porque um homem que estava habituado a trabalhar com perfeição. Mas ele se calhar pensa assim, o primeiro carro que construí era melhor que este. Claramente. Foi mau de cima a baixo. Fernando Alonso foi um passageiro neste caso, não teve grande culpa, mas acho que a vontade cega do Alonso em querer ganhar a Triple Crown e a vontade cega da McLaren em acompanhá-lo deu nisto. Que claramente a McLaren deve-se focar agora em olhar para a Fórmula 1, tratar da equipa e pôr a equipa onde deve estar e só então depois olhar para outros voos. O que aconteceu aqui foram erros e atrás de erros devido à precipitação e deu nisto, uma eliminação francamente má e claramente uma relação que se não vai acabar, deve acabar porque já não faz bem ninguém. A McLaren já não consegue dar aquilo que Alonso precisa, Alonso já não deve ter grande paciência para a McLaren, é bom que eles se separem de uma vez. Quem é que terá agora? Quem é que terá paciência agora para aturar o Alonso e o Alonso? O Alonso é fácil, o Alonso acaba em qualquer lado. A Toyota quer ficar com ele agora para o Dakar, na Indy de certeza para o Dakar e para o WEC. O WEC ele já disse que já ganhou aquilo que tinha a ganhar, vai embora, não está para chatear ali também, já fez aquilo que tinha a fazer. Ganhou a quem? Mas está lá no papel. Não conheço ninguém aqui que faça descidas dos carrinhos de regulamentos preciso do Alonso. Por isso. Só falta ganhar isso. Mas claramente uma relação que já deu o que tinha a dar. Podemos tratar disso. Devemos de falar depois quando tivermos mais tempo. Agora vamos falar assim de não é que o Alonso não mereça ser falado, mas falar de um senhor que merece muito respeito e que infelizmente nos deixou. É verdade, morreu esta semana Niki Lauda, o mítico piloto de Fórmula 1, tricampeão do mundo, faleceu aos 70 anos de forma pacífica durante a noite, segundo a família. Lauda recuperava de um transplante de pulmões. O austríaco ficou conhecido pela sua velocidade, caráter e determinação dentro e fora de pista. Um dos melhores de sempre e uma personagem respeitada por todos. Um piloto que chegou à Fórmula 1 a pagar o seu lugar, mas que mereceu bem. Sim. O James Hunt deixou célebre uma expressão Big Balls e Niki Lauda era isso, era um senhor com Big Balls. A forma como ele entra para a Fórmula 1, o empréstimo que ele faz para entrar na Fórmula 1, que só depois pagou quando chegou à Ferrari, ou seja, ainda teve ali 2 ou 3 anos a penar bastante. A forma depois como ele se impõe na Ferrari, como ele chega no primeiro dia de teste e diz que o carro é uma bosta com M. Sempre muito frontal, dizem que deixou o Enzo Ferrari extremamente chateado. Não, segundo o que eu vi, o Enzo Ferrari diz: até e quanto é que, se tratarmos disto, quanto é que consegue tirar por volta? E ele diz 5 décimos. Então é assim, o engenheiro vai trabalhar nisto, se não tirar 5 décimos é despedido na hora. E ele encolheu os ombros e disse: está bem. O carro foi para compor, passado 2 semanas, duas semanas acho eu, o Niki Lauda vai para a pista e tira 8 décimos ao tempo de volta que tinha feito. E ficou com o lugar e mais que isso ganhou o respeito de Enzo Ferrari. Niki Lauda foi realmente o exemplo, especialmente depois daquilo que aconteceu em Nürburgring, o famoso acidente em que ele ficou queimado e com a cara desfigurada. Regressa 6 semanas depois para fazer um 4º lugar brilhante na pista de Monza e a partir daí a história fala por si. Exatamente. A história já tinha falado por si antes com a rivalidade, uma das grandes rivalidades da Fórmula 1 e mais marcantes, para além do Senna Prost, o Ant e o Lauda.
E o Antelauda deve ser das histórias mais conhecidas. Deu um grande filme. Deu um grande filme e toda a vida do Lauda dava um filme brutal, porque ele depois abandona a Fórmula 1. Assim como a do James. Sim, mas o James Hunt dava um filme se calhar não próprio, agora antes da meia-noite. Com bolinha. Enquanto que a do Niki Lauda de determinação, ele que depois de sair da Fórmula, na primeira pausa que faz da Fórmula 1, cria a sua empresa de aviação. Sim, que ele também foi piloto. Que foi piloto de aviação e há um grave acidente com um avião da companhia dele em que morrem mais de 200 pessoas e ele vê-se envolvido nesse problema, um problema que afetou o avião na altura. Eu lembro-me, mas também não vale a pena falar disso. Ele teve que dar a volta a essa situação, depois regressa às corridas passado, ele saiu em 79, regressa em 81, creio eu, para voltar a ser campeão. Pela McLaren. Pela McLaren, exatamente. É o famoso campeonato de ganho por meio ponto. Exatamente. Em Estoril. No Estoril. Portanto, Niki Lauda... Como é o CPR, era aos meios pontos. Não, mas o CPR é às décimas. Niki Lauda foi realmente um grande exemplo para todos nós, um homem que fez 171 grandes prémios, 25 vitórias, 24 polos, 54 pódios e 3 títulos mundiais. A nossa homenagem. É um dos grandes heróis. Dentro e fora de pista, se calhar mais fora de pista, porque ele dentro também, mas fora pela quantidade de vezes que caiu e teve que se levantar e levantou-se sempre da mesma forma, com uma dignidade acima de qualquer dúvida e com uma postura sempre muito frontal, muito direta. Era daquelas pessoas que eu gostava de ter entrevistado. Exatamente. E acabou como presidente não executivo da Mercedes. E um dos... A melhor equipa. Exatamente, e um dos homens que levou Lewis Hamilton para a Mercedes e que apaziguou Hamilton e Rosberg. Para além de ser um grande piloto, também, pelo menos à distância, parece ter sido uma grande pessoa. Sim, e basta ver as redes sociais, as homenagens que se sucederam para perceber que realmente Niki Lauda era uma pessoa especial. Pronto, daqui está feito. Tens agenda para esta semana? Tenho agenda. Antes de falar da agenda, que estava só de 2 minutos, surgem alguns rumores, não quero dizer que não passem mesmo só disso, que a Ford pode entrar pelos hipercars no WEC, passar o seu Ford GT para hipercar. Parece que as mudanças não serão assim tão difíceis e que custem assim tanto. Basta pensar que o Ford GT, neste momento o GTE, é quase um protótipo. O hipercar, a nova regulamentação para o A única dúvida que eu ponho é se realmente essa regulamentação vai para a frente, porque a mim cheira-me que isso vai para água abaixo. Pois, mas sim, também já li que, por exemplo, a Aston Martin estaria interessada, mas o projeto é extremamente caro. No caso da Ford, parece que não é assim tão caro quanto isso. Transformar, digamos assim, o que é o GTE atual para um hipercar. Mas pronto, fica só este rumor aqui, começam a surgir assim algumas coisas que vamos sabendo. Em termos de agenda, vamos começar pela agenda nacional. Este fim de semana temos a Baja TT Capital dos Vinhos Portugal, do Campeonato Todo Terreno Português. Temos também a Rampa Monte do Município do Funchal e o Rotax 2 em Viana do Castelo. Isto em termos de karting. Em termos internacionais, temos uma agenda não tão cheia como tem vindo a ser, mas temos Fórmula 1 no mítico Mónaco, onde já correu a Fórmula E há uma semana. Temos a Fórmula E também em Berlim com o Jaguar I-Pace ao seu lado. Temos o TCR Europa em Hockenheim e temos o Rallycross em Silverstone. E a Indy 500? Temos também a Indy 500, não. A Sim. Indy 500 é agora. Não. A Indy 500 é no fim de semana de Mónaco sempre. Ah, sim, a Indy 500, exatamente. Indy Lights, ok, sim. E o RC, E o RC. E o RC que o Mota já tinha falado. Okay. Temos também NASCAR, Super GT, Fórmula Renault, Supercars. Não falta corridas para vermos. Vamos então passar para o pódio. Esta semana um pódio feito realmente... Sério? Sim. Como deve ser sempre. Sim, tem sido sempre, mas esta semana especialmente. Ora, em terceiro... Álvaro Parente, segunda vitória no Blancpain GT América, depois do fim de semana em grande nível. Mais uma vez, Álvaro Parente a mostrar porque é que é um dos melhores no mundo dos GTs. Em segundo... Ted Bjork, fim de semana muito bom do piloto e 2 vitórias, dá um salto na classificação e agora segundo classificado. E em primeiro... Billy Monger, claramente. A história do fim de semana iria pôr Niki Lauda, mas o Niki Lauda tinha que ser um lugar acima do primeiro.
Por isso, Billy Monger, muito merecido. E o drive-thru? McLaren. O drive-thru, não. Ia pôr a McLaren, mas como foi tão mau, é pior que um drive-thru, por isso vou pôr o bate-boca nas redes sociais dos pilotos nacionais. Temos que acabar de vez com este tipo de situações. Vamos encarar as corridas como elas são, com o fair play que é devido, e esperemos que os pilotos façam a conversa dentro de pista e não fora. Muito Mais bem. nada. E agora, a destaque do Mota? Então vamos lá, Pedro. Vamos então para o destaque do Mota. Pão, pão, pão. Nada de plagiar isto no vosso programa. Não. Destaques do Mota, tenho 2 e é sobre rally, estranhamente. É um assunto que eu raramente falo, até porque nem gosto. Quando falamos de pilotos portugueses de rally, de qualidade, jovens que não chegam lá acima onde eles deviam chegar, temos aqui um nome, um Ricardo Costa, acaba por conseguir o seu segundo pódio da época, ele que compete no rally galego de rallies, e quando falamos de listas de inscritos, este rally teve 101, mais de 100 carros à partida. O galego? Sim. Ricardo Costa acaba por ser o terceiro classificado neste rally, no rally Rias Baixas. É o segundo pódio consecutivo para o piloto português. Ele que na jornada passada tinha sido segundo, agora foi terceiro ao volante de um Citroën DS3 R5. O piloto já com muitos anos de carreira, já corre desde 2003. Já fez várias vezes campeonatos e várias provas para além fronteiras, Espanha, claro, mas com uma carreira longa e com uma experiência vastíssima. Um piloto que tem um orçamento e um bom carro e prefere correr lá fora, num campeonato competitivo também e com resultados visíveis. É segundo classificado neste momento no campeonato. Vai ter uma tarefa complicada para bater o pé a Vítor Senra Carreira, ele que já vai em 3 pódios consecutivos, é o líder, vem 2 vitórias seguidas, o piloto já com um andamento muito alto. Mesmo assim o Ricardo andou muito bem, foi o terceiro classificado a 52 segundos do vencedor e a 30 segundos do segundo lugar de Alberto Meira Fernandes. Falando de rally, há 2 semanas tivemos a Super Especial de Vila Real, numa tentativa de mostrar que o Vila Real também tem rallies e pode fazer rallies, e esperemos que seja assim. E eu fui ver quando é que foi o último rally de Vila Real, e eu fui pesquisar quem é que corria no rally de Vila Real, quando é que foi. O último rally tecnicamente foi em 2011, que era a última prova do Open Nacional. Prova essa cancelada por algumas falhas de verbas, faz-me lembrar a história de Gaia, foi assim mais ou menos. Prova essa que também já não contava para grandes decisões, até porque os títulos das várias categorias estavam praticamente todos entregues já, mas a verdade é que foi o último rally e nós saímos pela porta pequena. Portanto, 2010 acaba por ser o último rally que foi corrido em Vila Real, e foi ganho por um piloto espanhol que ao volante de um Porsche 911 Carrera RS 3000 foi o Jesus Manuel Ferreiro. Venceu com 41 segundos de vantagem sobre Manuel Coutinho, um nome também familiar, rodou muitos anos nos rallies nacionais, no Open na altura. Eu acho que ele é o filho do M. Coutinho, do dono da M. Coutinho, penso eu. António Rodrigues, o piloto de Mursa, acaba por ser o terceiro classificado nessa ronda, com um Peugeot 206 GTI. Havia vários 206 GTI nessa altura, porque havia o troféu Moldstan, um troféu que lançou muita gente para os rallies nacionais. E olhando aqui para trás, na 9ª posição, sabem quem foi o 9º classificado no rally ao volante de um Evo 6? Daniel Nunes. Verdade. Um rally com alguns nomes conhecidos, muita gente aqui de Vila Real, muitos espanhóis. E olhando aqui para a lista dos desistentes, por exemplo, problemas mecânicos de um Peugeot 206 de GTI de Gil Antunes, problemas mecânicos de Renato Pita no Mitsubishi Evo 6, Renato Pita que nesta temporada foi o segundo classificado no campeonato. Portanto, já por cá passaram gente com muita qualidade, com muitos nomes, e eu tive esta curiosidade de ver o último rally de Vila Real. Foi há precisamente 9 anos e vamos
esperar que se repita e o mais breve possível. Sim. Que as coisas estão bem encaminhadas, esperemos nós. Esperemos que sim. Pelo menos há trabalho a ser feito nesse sentido. E bem feito. Por isso, vamos esperar que sim. Fomos softs hoje. Foi Nos softzinho. socos. É. Mas estava à espera assim uma coisa mais. Para a semana prometo uma coisa assim grande. Mesmo top. Bom. Para a semana? Bom, não faças publicidade À marca de pneus. à marca de... Obrigado. Pronto, está feito por esta semana. Espero que tenham gostado. Obrigado, pessoal, por ouvir. Tu vais para a semana, Bruna? Veremos. Não se esqueçam de ouvir o nosso programa às sextas-feiras, a reposição deste programa às sextas-feiras a partir das 19 horas. E à quinta-feira o nosso podcast em chicanomotores.com, no nosso canal do YouTube. E é só. Obrigado, então. Sim, estamos à espera das vossas questões. Pois é. O Fábio pediu, nós Eu estamos à espera pedi. das vossas perguntas. Né? Quanto mais não seja o que é que nós jantamos, qual foi a nossa sobremesa. O que é que vamos jantar? Ou se ainda? tomamos café com açúcar ou sem açúcar. Sim. Dizem que quem toma café sem açúcar tem tendências psicopatas. Eu tomo. Um estudo Eu tomo. falar disso. Eu tomo. Então, Sem açúcar. Eu por acaso também. sempre olhei para ti com ar estranho. Sim, Este sim. gajo tem ar Sim. psicopata. Sim. Pronto. Até a próxima. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana, pessoal.